A voz da Raquel soou no meu telefone, cheia de uma satisfação presunçosa. 2,4 milhões por aquela velha casa de praia. Nada mal para um lugar que estava só acumulando poeira há anos, né, Emma? Eu segurei minha caneca de café com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A casa de praia da vovó, o coração de todos os meus verões de infância, onde fizemos tantas memórias. E agora, vendida, sem meu conhecimento, sem minha permissão. Você fez isso? Minha voz mal conseguiu sair em um sussurro. Ah, não seja dramática, Raquel respondeu, eu quase podia ouvir ela revirando os olhos. Você nunca usa isso. Está sempre ocupada com sua carreira importante em Boston e com o espólio da vovó. Eu tinha todo o direito de fazer a venda. Eu respirei fundo, me lembrando dos anos de experiência no tribunal. A casa foi deixada para nós duas, você não pode fazer isso. Na verdade, eu posso, ela interrompeu com aquele tom presunçoso. A papelada está finalizada. Os novos donos tomam posse na próxima semana. Estou pensando em usar minha parte para comprar um iate. O David sempre quis um. David, claro, o marido interesseiro dela. Eu poderia imaginar os dois agora, tomando vinho caro na mansão enorme deles, comemorando enquanto roubavam minha herança. Isso não é legal, eu disse, minha voz firme. Eu nunca assinei nada. Raquel deu uma risada forte e desdenhosa. Verifique a escritura, irmã. Como executiva, eu tenho autoridade total. Talvez, se você tivesse se preocupado em aparecer em mais reuniões de propriedade, você saberia disso. Mas você sempre foi importante demais para questões familiares. Ela sempre usou essa viagem de culpa depois que a vovó morreu, se fazendo passar por neta devotada enquanto eu estava aqui, afogada no trabalho, tentando lidar com a perda. Eu deveria ter previsto isso. Eu vou lutar contra isso, eu avisei. Com aquele tom sarcástico, ela zombou, com o seu diploma de direito chique? Aceite, Emma, você perdeu. Eu ganhei. O dinheiro já foi transferido. Está feito. A ligação terminou com um clique, me deixando ali, parada na cozinha, tremendo de raiva. As memórias começaram a me invadir, a risada da vovó Rose na varanda, o cheiro das flores no jardim perto do mar, o segredo da leitura que ela construiu só para mim. A casa não era apenas uma propriedade, era o último pedaço dela. E Raquel tinha vendido como se não fosse nada. Meu telefone vibrou novamente, uma mensagem de Raquel: limpa suas coisas até sexta-feira. O novo proprietário vai ficar com o lugar. Não se preocupe, eu já peguei tudo de valor. Eu olhei a mensagem, algo clicando na minha mente. Itens pessoais, o escritório da vovó. O único cômodo que ela sempre manteve trancado, onde ela me fez prometer que eu verificaria depois que ela fosse embora. Eu estava tão enterrada no trabalho que nunca fiz, mas agora, meus dedos tremiam enquanto eu discava a única pessoa que poderia me ajudar, Thomas Harrison, o advogado da vovó há mais de 30 anos. Ele atendeu no segundo toque. Emma, eu estava esperando sua ligação. Raquel vendeu a casa de praia, eu soltei, tentando controlar minha voz. Ah, sim, ele interrompeu, ouvindo o som de papéis ao fundo. Eu recebi o aviso esta manhã. Me diga, você examinou o escritório da sua avó? Eu congelei. Não porque não sabia, mas porque sua avó deixou instruções muito específicas sobre aquele quarto, Thomas disse com cuidado. Instruções que Raquel não sabe sobre. Você pode me encontrar esta tarde? Um lampejo de esperança surgiu. Eu posso pegar o próximo trem para Newport, em 2 horas. Perfeito. E Emma, não se esqueça da pequena chave de prata na corrente que sua avó te deu. Toquei a chave delicada no meu pescoço, aquela que usei desde o funeral dela, sem nunca saber por que ela insistiu que eu aguardasse. Vocês todos chegaram a tempo, Thomas disse. Sua avó era uma mulher cuidadosa. Ela conhecia muito bem as netas. A viagem de trem para Newport parecia uma eternidade. Tentei me concentrar nos arquivos do caso, mas minha mente sempre voltava para a vovó. Ela estava afiada até o fim, sempre pensando 5 passos à frente. Sua voz ecoava na minha memória: você tem que antecipar, querida, não apenas o próximo passo, mas os próximos 5. E sempre, sempre tenha um plano de contingência. Quando pisei na plataforma,
Thomas estava esperando. Seus olhos afiados me estudaram enquanto me aproximava. Você se parece com ela, ele disse. Rose ficaria orgulhosa. Raquel não concordaria, murmurei. Ela pensa que eu abandonei a família pela minha carreira. Thomas bufou. Raquel vê o que quer. Sua avó entendia a ambição. Ela construiu seu império do nada. Afinal, mas não estamos aqui para discutir as opiniões de Raquel, estamos aqui para falar sobre as previsões da sua avó no escritório dela. Ele foi direto ao ponto. Emma, aquela chave que você usa, você já tentou usar? Balancei a cabeça. A vovó disse que eu saberia quando chegasse a hora certa. Essa hora é agora, Thomas disse. Sua avó veio até mim há 2 anos, preocupada com o direito de Raquel e seu relacionamento flexível com a ética. Então ela tomou precauções. Que tipo de precauções? Perguntei. Ele deslizou um arquivo grosso em minha direção. A escritura que Raquel usou para vender a propriedade não é a versão final. 2 semanas antes de falecer, sua avó entrou com uma escritura alterada, com condições muito específicas sobre a venda e a propriedade. Raquel violou isso, sem saber. Meu pulso disparou. O que acontece agora? Thomas sorriu. Isso depende do que tem no cofre. Sua avó deixou instruções explícitas de que só você poderia abri-lo, e só depois que Raquel tentasse vender a casa sem seu consentimento. O peso do planejamento da vovó caiu sobre mim. Ela sabia. Ela sempre soube. Thomas olhou para o relógio. Raquel está em um almoço beneficente. Se você quiser verificar isso, agora é a hora. O caminho até a casa de praia foi quase como uma memória automática. No momento em que entrei, o cheiro de livros velhos e o ar salgado me envolveram. O escritório estava intocado. Raquel nunca se importou com os livros da vovó ou com os documentos comerciais. A chave deslizou suavemente no cofre escondido atrás da mesa. Dentro, havia um envelope grosso, com meu nome escrito na caligrafia elegante da vovó. O bilhete dizia, para Emma, quando Raquel mostrar suas verdadeiras cores. Sinto muito que tenha chegado a isso, minha querida, mas algumas lições devem ser aprendidas da maneira mais difícil. Todo o meu amor, vovó Rose. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o envelope. Minha respiração parou quando eu comecei a ler. A cada página, a verdade se tornava mais clara. Quando cheguei ao documento final, eu sabia exatamente por que Thomas tinha tanta certeza. Peguei meu telefone e disquei. Você encontrou? Thomas perguntou. Sim, eu disse, segurando os papéis. Ligue para Raquel e seu advogado. Reunião de emergência. No escritório dela, agora. E as consequências? Ele perguntou. Pensei na voz de Raquel, sua traição casual. A casa não significava nada para ela, mas as lições da vovó, aquelas sempre vinham com consequências. Oh, sim, eu disse, um sorriso lento se formando. É hora de Raquel aprender a última lição da vovó sobre pensar no futuro. O sol da tarde entrou pelas janelas do escritório de Thomas, estendendo longas sombras sobre a mesa de conferência polida. Espalhados diante de mim estavam os documentos do cofre da vovó, cada página uma previsão dela, uma salvaguarda contra exatamente o que Raquel tentou fazer. A porta se abriu. Raquel entrou como uma tempestade, envolta em tecido de grife, sua bolsa Hermes batendo na mesa com impaciência. David, sempre sua sombra, a seguiu com seu sorriso habitual, enquanto seu advogado, nervoso e parecendo recém-saído da faculdade de Direito, apressava-se para continuar. Isso melhor ser importante, Emma, Raquel estalou. É importante, eu disse calmamente. Você pode querer sentar. Eu vou ficar de pé, ela respondeu, cruzando os braços. Diga qualquer coisa dramática que você precise dizer para que eu possa voltar à minha vida. Thomas pigarreou. Raquel, eu realmente acho que você deveria se sentar. Algo em seu tom fez ela hesitar. Depois de um tempo, ela se acomodou em uma cadeira, com David atrás dela, como um guarda-costas. Eu deslizei um documento sobre a mesa. Vamos falar sobre a venda da casa de praia que você acabou de realizar. Raquel exalou bruscamente. Já passamos por isso. Eu sou a executora. Como executiva, eu a interrompi.
Você tinha o dever de seguir os desejos da vovó, ao pé da letra. Todos ajustaram suas posturas. O advogado de Raquel arrumou sua gravata, que já estava amassada. Todos os documentos relevantes foram revisados e aprovados, ele disse, mas Thomas o interrompeu. Nem todos, Thomas disse, de forma brusca. Rose Mitchell entrou com uma escritura alterada, 2 semanas antes de sua morte. Uma escritura com condições muito específicas. Raquel endureceu. Quais condições? Eu segurei o documento, com o selo oficial brilhando. A casa de praia só poderia ser vendida com o acordo unânime de ambos, você e eu. Qualquer venda não autorizada desencadearia o que a vovó chamava de cláusula de caráter. Eu observei a mão de David apertando o ombro de Raquel. No caso de uma neta tentar vender sem o consentimento da outra, Thomas explicou, abrindo sua cópia da escritura. A propriedade seria imediatamente e irrevogavelmente transferida para a parte injustiçada, Thomas completou. As unhas bem cuidadas de Raquel cravaram-se na mesa. Isso é impossível, ela gritou. Eu tinha a escritura, eu tinha a autoridade. Você tinha uma escritura preliminar, eu corrigi. Vovó entrou com esta emenda porque ela te conhecia bem. O olhar de Raquel se voltou para seu advogado. Ela não pode fazer isso, pode? O jovem examinou o documento, e sua expressão mudou de preocupação para pânico. Parece ser juridicamente vinculativo. A compostura de Raquel finalmente quebrou. Mas eu já vendi. O dinheiro foi transferido, os papéis foram assinados. Thomas colocou outro documento diante dela. A venda é anulada. A escritura alterada tem precedência. No momento em que você tentou a venda não autorizada, a casa se tornou. O silêncio de Emma engoliu o quarto. Raquel ficou pálida. Não, ela sussurrou. Não, isso não está acontecendo. Oh, fica pior, eu disse, deslizando o último documento do cofre à frente. Vovó planejou tudo sobre a casa de praia. Ela planejou cada detalhe. Os olhos de Raquel dispararam pela página. David riu por cima do ombro dela, mas seu sorriso finalmente desapareceu. A execução do espólio, eu continuei, foi condicional. Como executiva, você era obrigada a seguir as diretrizes éticas. Tentar vender uma propriedade de propriedade conjunta sem consentimento é uma violação. Thomas assumiu um tom profissional, mais firme. Com efeito imediato, Raquel, você está removida como executiva. Essa autoridade agora pertence a Emma. Raquel se levantou de seus pés, e sua cadeira raspou no chão. Você não pode fazer isso comigo. Eu cuidei de tudo enquanto ela estava fora, brincando de advogada em Boston. Você tentou roubar de mim, eu disse, calmamente. Você ignorou os desejos da vovó e tentou vender nossa casa de família por um iate. A voz de David estava tensa, cheia de raiva. E agora? Eu juntei os documentos. Agora, todos os deveres de execução são meus. A venda foi desfeita. Eu vou cuidar do reembolso dos compradores, e vocês dois terão que desocupar a casa da vovó em 30 dias. Raquel deu um suspiro estrangulado, fazendo seu advogado recuar. Essa é a nossa casa, ela protestou. Eu corrigi. Era parte da propriedade que você não controla mais. O protesto de David foi interrompido por Thomas, que disse, Raquel, como executiva, você estava autorizada a residir lá, mas você não é mais executiva. Raquel desabou de volta na cadeira, seus olhos brilhando com lágrimas de tristeza, não de remorso, mas de frustração por perder. Por quê? Ela sussurrou. Por que a vovó faria isso comigo? Eu tirei o último item da minha pasta, uma carta selada com a insígnia de cera da vovó. Ela deixou isso para você abrir, somente se a cláusula de caráter fosse acionada. As mãos de Raquel tremiam quando ela quebrou o selo. Eu sabia o que dizia, porque havia uma cópia no cofre para mim também. Ela começou a ler. Minha querida Raquel, se você está lendo isso, então meus piores medos se realizaram. Você permitiu que seu desejo por status e riqueza anulasse seu senso de certo e errado. Você escolheu a traição. Excesso de confiança. Eu te amo, minha querida menina, mas amar não significa ignorar o erro. Esta lição pode parecer dura, mas é uma que você precisa aprender.
A casa de praia nunca foi apenas uma propriedade. Era um símbolo de família, de valores. Emma entendeu que você tem medo de ver apenas cifrões. A verdadeira riqueza não é medida em iates ou associações de clubes. Ela é medida em integridade e na força dos laços familiares. Aprenda com isso. Não é tarde demais para ser a pessoa que eu sei que você pode ser. Todo o meu amor, vovó Rose. Raquel amassou a carta com força no punho, as lágrimas derramando livremente. Isso não é justo, ela engasgou. Eu era a boa neta. Não, eu disse suavemente. Você era a neta que interpretou o papel. Há uma diferença. O advogado de Raquel limpou a garganta. Senhora Henderson, dados esses desenvolvimentos, eu recomendo fortemente total cooperação. Raquel o ignorou e se voltou para Thomas. Você sabia. Sabia o tempo todo e me deixou continuar com a venda assim mesmo. Thomas encontrou o olhar dela. Sua avó queria que você aprendesse. Algumas lições só podem ser ensinadas por meio de consequências. David zombou. Isso é roubo. Vamos lutar contra isso. Sinta-se à vontade, Thomas disse suavemente. Mas esteja ciente de que qualquer contestação legal desencadeará uma auditoria completa das finanças da propriedade, incluindo certos saques questionáveis. O rosto de Raquel ficou pálido. A mão de David caiu do ombro dela. Você tem até o final do mês para desocupar, eu disse. E todas as contas da propriedade devem ser transferidas para mim até o final da semana. A voz de Raquel estava quase num sussurro. Você vai levar tudo? Não, eu disse, juntando minhas coisas. Eu vou administrar a propriedade de forma justa, mas você perdeu o direito de estar no comando. Ela não respondeu. Apenas pegou sua bolsa e saiu, furiosa. David a seguiu, deixando o advogado para trás, parecendo derrotado. Vou enviar os arquivos amanhã, ele murmurou. E sinto muito, eu deveria ter feito mais diligência. Depois que eles saíram, Thomas serviu 2 copos de uísque, o favorito da vovó. Você lidou bem com isso, ele disse. Rose ficaria orgulhosa. Eu peguei o copo, de repente exausta. Ela sabia. Não sabia? Ela sabia exatamente como isso iria acontecer. Thomas assentiu. Ela era uma juíza de caráter excepcional. Eu respirei fundo, pensando na casa de praia, nos jardins crescidos e nas memórias esperando para serem restauradas. Primeiro, vou consertar a casa de praia, eu disse. Então, se Raquel deixar, vou tentar consertar as coisas. E se ela não quiser, então vou honrar os desejos da vovó de qualquer maneira. Naquela noite, estacionei do lado de fora da casa de praia, olhando o sol pintar o oceano de dourado e rosa, o tipo de pôr do sol que a vovó adorava. Meu telefone tocou com uma mensagem de Raquel. Estou feliz que você tenha arruinado tudo. Eu olhei para a casa e para o futuro, esperando para ver o que ia acontecer. Não, Raquel, eu sussurrei. Eu não arruinei nada. Eu salvei. As semanas seguintes foram um turbilhão enquanto eu classificava anos de documentos de propriedade na casa da vovó. A extensão total da má gestão de Raquel ficou dolorosamente clara. Os fundos do espólio pagaram por tudo, desde retiros em spas até compras de grife, tudo disfarçado de manutenção de propriedade ou despesas administrativas. Uma noite, eu estava sentada na escrivaninha antiga da vovó, cercada por extratos bancários e recibos, quando Thomas ligou. Ele estendeu a mão e disse, sem rodeios. Ela está exigindo uma auditoria formal da propriedade. Eu não pude deixar de rir. Ela não percebe que uma auditoria vai expor todos os seus gastos não autorizados? Eu acho que David está por trás disso, Thomas refletiu. Ele tem reclamado sobre tratamento injusto no Country Club. Diz que você armou algum tipo de conspiração contra eles. Claro que ele tem, eu esfreguei minhas têmporas, uma dor de cabeça começando a aparecer. Como vamos lidar com isso? Deixe-os prosseguir, ele disse, com um tom divertido na voz. Sua avó mantinha registros meticulosos. Todas as despesas legítimas documentadas, todos os ativos contabilizados. A contabilidade criativa de Raquel não vai sobreviver ao escrutínio. Naquele momento, eu ouvi o barulho de pneus no cascalho.
Pela janela do escritório, vi o Mercedes branco de Raquel estacionar na garagem. Eu te ligo de volta, eu disse a Thomas. Minha irmã está aqui. Raquel não esperou ser convidada. Ela entrou pela porta da frente, como se ainda fosse dona do lugar, com seus saltos batendo agressivamente no piso de madeira. Precisamos conversar, ela anunciou, aparecendo na porta. Fiz um gesto para a cadeira à minha frente. Estou ouvindo. Ela ficou em pé, de braços cruzados. Isso já foi longe demais, Emma. Eu fiz meu ponto, mas isso é ridículo. Eu sou da família, não uma funcionária. Você pode simplesmente me demitir? Ela perguntou. Ninguém está demitindo você, Raquel. Mas ações têm consequências. Você tentou vender a casa de praia sem o meu consentimento. Usou fundos do espólio para despesas pessoais. Eu era executiva, ela disse, enlouquecida. Compensação é uma coisa, tratar o patrimônio como seu caixa eletrônico pessoal é outra. Eu puxei uma pilha de extratos. Bolsa de grife, finais de semana de spa, associação ao clube de golfe de David, essas não são despesas do espólio, Raquel. Ela afundou na cadeira, a compostura quebrando. O que você quer de mim? Eu quero que você assuma a responsabilidade, pague de volta o que você pegou. E o mais importante, você não está mais no comando. E talvez, só talvez, podemos salvar algo aqui, Raquel. Pague de volta. Ela soltou uma risada amarga. Com o dinheiro que o negócio imobiliário de David está lutando, o clube de campo aumentou as mensalidades de novo, e agora você está nos expulsando dessa casa. Mal podemos pagar nossa hipoteca, é a primeira vez em anos. Eu realmente olhei para minha irmã, por trás das roupas de grife, e vi a insegurança nela. Vi algo, senão desespero. O que aconteceu com você, Raquel? Perguntei suavemente. Quando manter as aparências se tornou mais importante do que tudo o resto? O lábio dela tremeu. Você não entende. Você foi embora, construiu sua carreira perfeita em Boston enquanto eu fico aqui, tentando manter nossa família de pé. Você sabe o quão difícil é isso, o quão caro. Ninguém te pediu para fazer isso, eu disse. Vovó, certamente ela não se importava com a família, com a integridade, não com o status social. É fácil para você dizer que nunca se importou com o que as pessoas pensavam, porque a vovó nos ensinou que isso não deveria importar. Eu exalei, me preparando para falar. Olha, eu vou fazer um acordo com você. Devolva os fundos do espólio que você usou de forma indevida, me ajude a restaurar a casa de praia em vez de tentar vendê-la, e você pode ficar aqui até você e David se recuperarem. Ela olhou para cima, bruscamente. Você faz isso? Depois de tudo? Você ainda é minha irmã, eu disse. E eu acho que é isso que a vovó faria. Quero te dar uma chance de consertar as coisas. Raquel ficou quieta por um longo tempo, olhando para o retrato da vovó acima da lareira. Finalmente, ela suspirou. A casa de praia precisa de um novo telhado, e o jardim está uma bagunça. Eu sei, mas podemos consertar juntos, se você quiser, eu disse. Ela hesitou, então enfiou a mão na bolsa de grife e tirou uma pasta. Essas são estimativas que recebi antes de tentar vendê-la para reparos e reformas. Achei que ajudariam com o preço de venda, mas talvez... Eu peguei a pasta, reconhecendo o que era. Um ramo de oliveira. Obrigada, eu disse. Isso é um bom começo. Ela alisou sua saia com as mãos trêmulas. Eu vou falar com David sobre o dinheiro, pode levar algum tempo, mas podemos elaborar um plano de pagamento. Isso é o que a família faz, assegurei. Na porta, ela fez uma pausa. Emma, me desculpe. Não só sobre a casa de praia, sobre tudo. Eu me perdi em algum lugar ao longo do caminho. Eu sei, Raquel, mas podemos encontrar o seu caminho de volta. Eu sempre acreditei em segundas chances. Depois que ela foi embora, eu liguei para Thomas para atualizá-lo sobre o plano de pagamento. Ele perguntou, ceticamente, você tem certeza sobre isso? Não, eu admiti. Mas eu tenho que tentar, pelo bem da vovó. Se nada, sua avó acreditava na redenção, ele refletiu. Quase tanto quanto ela acreditava nas consequências. Só tome cuidado, Emma.
As pessoas não mudam da noite para o dia. Eu sei. Não vou deixar as coisas caírem, mas talvez, só talvez, isso possa levar a algo melhor. Na manhã seguinte, eu dirigi até a casa de praia bem cedo. Para minha surpresa, o carro de Raquel já estava lá. Ela estava no jardim, vestindo jeans e luvas de trabalho, arrancando ervas daninhas. Ela olhou para cima quando me aproximei das rosas e apontou para uma massa emaranhada de galhos. As rosas premiadas da vovó, ela disse. Elas ainda estão vivas lá embaixo, só precisam de alguns cuidados. Eu me ajoelhei ao lado dela, colocando minhas próprias luvas. Me mostra o que fazer, pedi, enquanto trabalhávamos lado a lado no sol da manhã. Eu pensei na carta da vovó, sobre lições aprendidas da maneira mais difícil. Talvez isso também fizesse parte do plano dela, não só consequências, mas a chance de reconciliação. Raquel hesitou. Emma, tem algo, se não preciso te contar sobre outros assuntos patrimoniais. A revelação de Raquel sobre outros assuntos patrimoniais nos levou para outra toca de complicações financeiras. Ela se sentou no jardim, com a terra ainda nas luvas, e sua voz mal passava de um sussurro enquanto ela confessava. Eu investi parte do dinheiro da propriedade, ela admitiu, olhando para o chão. David disse que tinha essa oportunidade incrível. Claro que tinha, eu pensei, já temendo o que vinha por aí. Quanto? Eu perguntei, tentando manter minha voz firme. 800 mil, ela sussurrou, se referindo às contas de investimento da vovó. A quantia me atingiu como um golpe físico. Thomas não colocou fundos imobiliários em um dos esquemas imobiliários de David, né? O silêncio dela foi resposta o suficiente. Pensei na vovó, como ela construiu sua fortuna com tanto cuidado, como planejou nosso futuro com tanta dedicação. Agora, todo o trabalho dela estava amarrado em um empreendimento questionável que David havia inventado. Em que exatamente ele investiu? Eu perguntei, lutando para manter minha voz firme. Em um projeto de desenvolvimento na Flórida, ela explicou. Ele disse que era retorno garantido. Ela torceu as luvas nas mãos. O desenvolvedor entrou com pedido de falência no mês passado. E lá estava o verdadeiro motivo para a tentativa desesperada de vender a casa de praia para David, uma resposta agressiva à ameaça de auditoria. Eles não estavam apenas vivendo além de suas possibilidades, estavam tentando encobrir um enorme desastre financeiro. Peguei meu telefone para ligar para Thomas, mas Raquel agarrou meu braço. Por favor, ela implorou, não liga para ele ainda. David não ligou. Eu não sei o que estou te dizendo, ela disse. Ele acha que ainda podemos consertar isso. Consertar isso, Raquel? Isso é peculato. Você pegou fundos imobiliários protegidos e os perdeu em um mau investimento. Não tem como consertar isso. Eu sei, ela começou a chorar. Eu sei. Dessa vez, Raquel não estava se escondendo atrás de sua exibição calculada. Ela parecia realmente perdida. Eu sei que estraguei tudo, tudo está desmoronando e eu não sei o que fazer, ela disse. Eu olhei para minha irmã, de verdade, olhei para ela por trás da fachada de designer e das maneiras de sociedade. Pela primeira vez, ela estava apavorada. E foi aí que eu vi o que a vovó deve ter visto. Uma mulher tão desesperada para provar seu valor que perdeu de vista o que realmente importava. Primeiro, eu disse, me levantando, precisamos entender exatamente o que aconteceu. Pegue suas chaves, vamos ver David. O caminho até a casa deles em Providência foi tenso. Raquel começou a falar, mas parou. Quando chegamos na casa deles, em estilo colonial, o carro de David estava na garagem. Deixe-me falar, eu disse enquanto nos aproximávamos da porta. O rosto de David quando ele abriu a porta disse tudo. Raquel, o que você fez? O que ela deveria ter feito meses atrás, eu respondi, passando por ele no saguão imaculado, e começando a falar com David sobre o desenvolvimento na Flórida. O que surgiu nos próximos 2 horas foi uma história de movimentos financeiros cada vez mais desesperados. David tinha alavancado a casa dele para investir no projeto, convencido de que isso resolveria todos os problemas financeiros dele. Quando começou a dar errado, ele pressionou Raquel a usar os fundos imobiliários para cobrir suas dívidas crescentes. Não era para acontecer assim, ele insistiu, andando de um lado para o outro na sala de estar.
O desenvolvedor tinha um histórico sólido, foi a palavra-chave que ele usou. Eu fui revisar os documentos que ele, relutantemente, forneceu. Você fez alguma diligência real antes de investir? Eu perguntei. O silêncio dele foi uma resposta clara. Me virei para Raquel, que estava quieta no sofá caro. É por isso que você tentou vender a casa de praia, não é? Eu disse. Cobrir essa bagunça antes que alguém descubra. Ela sentiu miseravelmente. O desenvolvedor estava exigindo mais capital, David explicou. Se não pudermos fornecer, vamos perder tudo o que já investimos. Eu entrei em pânico. Pensei nas palavras da vovó sobre pensar 5 movimentos à frente. Ela deve ter visto isso chegando. Raquel, sua suscetibilidade aos esquemas de David, sua imprudência financeira, o colapso inevitável. Meu telefone tocou, era Thomas novamente. Dessa vez, eu atendi. Emma, ele disse, urgente, precisamos conversar sobre a situação da Flórida. Eu me sentei mais ereta. Como você, sua avó, ele me interrompeu. Ela deixou instruções muito específicas sobre investimentos não autorizados. Incluindo uma apólice de seguro separada, feita para proteger exatamente contra esse tipo de situação, a esperança vacilou um pouco. Que tipo de apólice de seguro? Perguntei. Uma bem substancial, respondeu Thomas. Ele sabia que Raquel poderia ser tentada a usar os fundos do espólio de forma imprudente. A apólice cobre perdas de até $1 milhão, especificamente em casos de investimento não autorizado ou apropriação indébita. Fechei os olhos, sobrecarregada por mais uma previsão da vovó. Você pode vir para a casa de David e Raquel, precisamos lidar com isso agora, ele disse. 1 hora depois, estávamos todos sentados à mesa de jantar, eu, Raquel, David e Thomas, que trouxe uma pasta cheia de documentos. A reivindicação do seguro cobrirá o investimento perdido, Thomas explicou, mas há condições. Claro que existem, David murmurou, mas Thomas o ignorou. Primeiro, Raquel e David devem assinar acordos reconhecendo sua responsabilidade pelo investimento não autorizado. Segundo, eles precisarão comparecer ao aconselhamento de gestão financeira do espólio, que cobrirá esse custo. E, em terceiro lugar, ele olhou diretamente para David, você precisará renunciar a qualquer envolvimento com questões patrimoniais, formal e permanentemente. Se recusarem, Emma não terá escolha a não ser entrar com uma ação judicial para a recuperação dos fundos desviados, o que, dada a documentação que temos, provavelmente resultaria em acusações criminais. A sala ficou em silêncio. Raquel estendeu a mão para David, mas ele se afastou, levantando-se abruptamente. Eu preciso de um pouco de ar, ele disse, e saiu para a porta da frente. Raquel observou ir, então se virou para mim, com lágrimas nos olhos. O que acontece agora? Agora, eu disse gentilmente, fazemos o que a vovó gostaria. Consertamos o que está quebrado. Não apenas a casa de praia, mas a nossa família também. Mas Raquel, isso só vai funcionar se você estiver realmente pronta para mudar. Ela assentiu lentamente. O aconselhamento, você virá comigo? Eu não vou porque você tem que fazer isso, mas porque somos irmãs, eu terminei. Sim, eu voltarei. Nos meses seguintes, um novo padrão começou a surgir. Raquel e eu passamos fins de semana na casa de praia, lentamente trazendo ela de volta à vida. Ela se jogou na restauração com um entusiasmo surpreendente, especialmente no jardim. Às vezes, eu vislumbrava a irmã que eu lembrava da infância, antes que status e aparência se tornassem seu mundo inteiro. David pediu o divórcio no outono. Raquel ficou arrasada, mas não surpresa. Ele nunca me amou, ela confidenciou uma noite, enquanto estávamos sentadas na varanda recém-consertada. Ele amava o que eu representava, acesso ao dinheiro da vovó, conexões sociais. Quando isso desmoronou, ele foi embora. Você vale mais do que isso, eu disse firmemente. A reivindicação do seguro protegeu a propriedade, e Raquel continuou com seu aconselhamento. Ela até começou a trabalhar meio período em um centro de jardinagem local, descobrindo um verdadeiro talento para paisagismo. 1 ano depois, realizamos uma pequena cerimônia no jardim restaurado, dedicando um banco em homenagem à vovó, enquanto Raquel falava com a voz firme e clara. Eu sei que a vovó ficaria orgulhosa, não só da casa de praia, mas da família que ela deixou para trás, ela disse,
finalmente encontrando o caminho de volta para o que realmente importava.